Oi, gente! Como eu tô feliz de estar aqui com vocês hoje. Ai, acho que agora deu. Oi, Flávia, Oi, Lucas, tudo tudo bom? bem? Tudo Que bom jóia? estar aqui com você. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer um bate-papo E bem legal aqui com a Flávia, né, Flávia? até Temática de anotei ali, controle ó. Como emocional. em momentos difíceis. Para quem não conhece o Lucas ele é professor de PNL, Programação Neurolinguística e Hipnose. E muito do que eu aplico aqui no consultório e ensino nos meus cursos, eu aprendi com o Lucas também. Isso aí, Flávia. Então, E ensinando com muita competência, né? Com muita ética sempre, os nossos queridos sim, alunos aí. sim. Então, eu já digo aí para a galera que está presente, para pegar um caderno e anotar algumas frases que a gente vai falar aqui, para depois poder revisar, colar essas frases para usar em momentos difíceis, né? Até para poder repetir aquela leitura e fixar isso na mente e saber como agir quando estiver diante de uma situação ruim. Então eu pensei a gente falar um pouco aqui sobre a modelagem. Como que eu posso usar a modelagem para agir em momentos difíceis? Então, a primeira coisa seria já explicar para quem não entende o que, que seria a modelagem, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente? Claro. Sim, a modelagem, basicamente, ela parte do princípio de que se alguém fez, você também pode fazer, né? Então, tudo que o ser humano faz pode ser aprendido. Então, a gente pode sistematizar o que uma pessoa faz de melhor e tornar isso um modelo replicável. Então, por exemplo, vocês estão aí nos assistindo, provavelmente conhecem pessoas que, mesmo em momentos difíceis, conseguem lidar bem com as situações. Não conhece? Pensa aí alguém que você fala, caramba, tem um tio, tem um primo, tem uma amiga. Porque o principal da modelagem não é nem o que a pessoa faz, sabe, Flávia? É assim, a estratégia por trás do que ela faz. É o que ela sente. O que ela sente, o que ela acredita internamente, porque o que ela faz é só um subproduto do que ela sente, do que ela Sim. cria. Então, ter acesso à pessoa é incrível. Então, a modelagem de pessoas serenas, de pessoas calmas, de pessoas resilientes é completamente possível. Uhum. Pessoas que conseguem passar. Você fala, meu, como é que a pessoa consegue ficar plena num momento difícil? Eu quero aprender essa estratégia, né? Então, Sim. basicamente, modelagem é isso. Então, eu acho que vocês já podem anotar aí essa questão. Estou num momento difícil. Deixa eu buscar quem é a pessoa serena que eu conheço. E é legal fazer esse processo antes mesmo de você chegar no momento difícil, para você já ter uma forma de protocolo. Digamos assim, quando eu estiver diante de uma situação, eu vou modelar o fulano, porque aí já fica mais calmo. E tem uma coisa que eu percebo, Lucas, assim, conforme a gente vai modelando, vai ficando tão comum que depois você nem lembra mais de modelar. Aquilo já passa a Sim, fazer é parte, natural. é É, natural para você. mas Então já existe um passo a passo, né, que a gente ensina estrategicamente na formação de PNL. Existe uma estratégia, uma maneira técnica de você conseguir captar o que o outro faz de maneira bem pontual. E quando você aprende isso, você se torna basicamente um autodidata, porque sim. você consegue aprender a estratégia do outro especificamente. Vamos supor, eu quero modelar a Flávia, mas eu quero modelar uma parte específica da Flávia. Por exemplo, o carisma dela, porque ela é uma pessoa carismática. Então, eu vou conseguir ter acesso a isso, sabe? Eu não sei se a Flávia é uma boa cozinheira, se a Flávia tem habilidade de vendas, mas, nossa, eu quero habilidade de rapport da Flávia. Olha que possível isso, que interessante. Então, a gente consegue ser bem didático e específico naquilo que a gente quer. Uhum. Daí que você pode ver assim que quem é sereno em momentos difíceis. Só que essa pessoa talvez seja uma pessoa que você não admira uma outra coisa Uma outra nela, coisa, mas a serenidade você admira. Então você e é modela isso. só a Você parte vai pegando o serena. melhor. Você vai pegando o É, melhor das pessoas.
Isso. Então, eu já digo assim, anotem aí assim, tô num momento difícil, quem é sereno que eu vou me incorporar ali? O que que ele pensa, o que que ele sente, como ele se comporta? Eu gosto de falar que é como um faz de conta, né? Igual quando você perde a paciência, e aí eu falo assim, quando meu filho vem, eu tô assim, correndo, sem paciência, eu falo assim, como uma mãe paciente agiria? Aí eu faço de conta que sou uma mãe Isso, paciente e o estado muda na hora, não é? perfeito, Flávio. Tem até uma frase que está no meu terceiro livro, Visualizar, Sentir e Agir, que eu Ah, falo, eu haja comprei como. ontem, viu, seu Aí, que legal. livro. Tô dando Ficou para muito bom. chegar. Haja como se fosse e assim será. Ou seja, É, porque quando você age como se fosse, você faz de conta, para sim. sua mente, ela não faz distinção daquilo que você vê e daquilo que você imagina. São apenas sinais elétricos, certo? Então, Uhum. quando a Flávia, por exemplo, como seria a Flávia paciente nesse momento? Ela já está sendo. É, Até uma fraseologia de hipnose, viu, para vocês captarem aí. Quando eu estou fazendo uma hipnoterapia e eu quero que a pessoa faça uma ponte ao futuro, que é uma visualização criativa daquilo que ela quer que aconteça, eu costumo falar assim: como seria se você, por exemplo, pudesse se imaginar em tal e tal situação? Ainda falo assim, eu uhum. fico aqui me perguntando, sabe? Como seria especificamente isso? Eu não sei o que você está pensando, mas tenho certeza que é muito interessante, não é? Ou seja, nisso a pessoa já criou tudo na mente dela, ela já está na história. Exato. É sensacional isso, viu? E eu ensino muito no Faxina Mental, no meu curso. Tem várias aulas que eu sempre menciono isso, sabe? Como haja como se até você Isso. ser e também naquele momento. E o que eu te falei, a gente vai tornando isso tão natural que você vai se transformando mesmo, né? Por Sim, sim. isso eu acho a PNL tão fantástica. É tão incrível, Sim. né? É É muito maravilhoso. incrível. É porque é o estudo do subjetivo, é o estudo da mente humana. Ela, tanto que o primeiro nome da PNL era Modelagem da Excelência Humana. Ou Uhum. seja, tudo aquilo que alguém fez, você também pode fazer. Então, Fez, deu certo, deu você também pode. certo. Como é que eu É, replico esse modelo? Onde que eu mas aprendo? Com quem que eu e aprendo? aquilo vai também um alerta, né? Que é o seguinte: você consegue fazer isso também com o que é ruim, como por exemplo uma depressão, uma ansiedade, de você acabar replicando padrões Perfeito. que te levam para o buraco, não Olha para é? você ver. Quando você tem uma pessoa depressiva, você pode perguntar quem mais é depressivo na família. Muitos vão Sim. falar que é genético, né? Uhum. Mas a verdade, uma das verdades é que tem alguém depressivo ali que você aprendeu com ele também. Então vamos supor, a mãe já Uhum. era meio depressiva. Então Sim. a filha já viu que quando a mãe passava um momento difícil, ela, por exemplo, tinha um comportamento de se trancar no quarto, apagar as luzes, ficar lá inacessível e ficar dias sem falar com ninguém É. e tendo aquele comportamento, né? Então, não é porque você quis, mas o seu inconsciente foi captando aquele padrão, modelando inconscientemente. E quando você passou por uma situação semelhante à sua mãe, você começou a replicar aquilo que ela fazia. Assim como, por exemplo, já tratei pessoas gagas que o pai era gago, o filho começou a gaguejar pela convivência, foi aprendendo, Sim. foi modelando. Exatamente. Então a gente tem que usar a ferramenta, a gente pode usar a nosso favor e tomar o cuidado de não estar vivendo, replicando, né? É, Eu penso inclusive que quando a gente está com crise de ansiedade ou com depressão, nós já estamos em hipnose modelando um padrão conhecido, você está né? sempre em transe, você só troca de transe. Ora você está É, hipnotizado por um problema, ora por uma pessoa, ora por um objetivo, ora pela televisão. E assim, nós funcionamos perfeitamente com os uhum, inputs que recebemos. Então, uhum, para nossa mente, tanto faz se eu estou aprendendo uma coisa boa ou ruim, porque essa qualificação de boa e ruim, ela não é feita instantaneamente. Então, eu estou modelando o tempo todo.
Vocês que estão nos assistindo estão modelando aqui dicas boas, coisas boas. Mas se a gente estivesse falando um monte de bobeira aqui também, com um discurso negativista, ruim, né, pessimista, vocês também estariam modelando se vocês não tivessem filtros para isso. Então a mente não Exatamente. vai distinguir, ela vai aprender. O grande diferencial do ser humano, né, para outros animais é a gente tem um córtex interpretativo, ou seja, a gente tem a capacidade de dar significado às coisas, de nominalizar as coisas. Então, estamos sempre aprendendo e reaprendendo. Mas é legal quando você aprende a PNL, por exemplo, você passa a conscientemente escolher aquilo que você quer colocar em você e Exato. desaprender aquilo que já não funciona. Sabe aquilo que, poxa, essa crença aqui não tá com nada, não me leva a nada, esse pensamento negativo não faz sentido. A gente consegue desautomatizar ele. Uhum, exatamente. Então, assim, só para resumir e falar de uma maneira mais simples aqui para quem está assistindo. Quando a gente está tendo uma crise de ansiedade ou está ali em depressão, pensa, você também está modelando alguém. Ó, você abaixa o ombro com depressão, você abaixa o ombro, fica mais quieto, sua expressão muda, tá? Só para entender aqui mais de uma maneira mais simples. Ansiedade, crise de ansiedade. Pode ver que provavelmente mãe ou pai ou alguém que criou era uma pessoa que ficava sempre agitada, respirava ofegante. Então, olha só, quando acontece algo ruim, quando eu fico sabendo, por exemplo, de uma notícia ruim, como fica a minha respiração? Eu começo a respirar mais ofegante, eu travo, vou Boa. contrair aqui os músculos, né? A minha expressão Ou facial seja, você está começa. entendendo a estratégia que faz você ficar assim. Exato. Então, percebendo isso, a gente já consegue se controlar quando vem as crises, né? Olha só, Flávio, tem uma pergunta aqui, se me permite responder, da Lolita. Oi, Lolita, tudo bem? Que ela está falando, Lucas, como tirar pensamento negativo de morte? Eu não estou conseguindo tirar da minha mente. Vem na minha mente que eu vou morrer e dói, mesmo eu vendo que não vou. Enfim, vou ensinar para vocês uma técnica rapidinha para vocês utilizarem, tá? Quem aqui já teve pensamentos bizarros? Por exemplo, vamos supor, você foi lá na casa dos parentes, no feriado, aí na hora que terminou, o pessoal se despediu, foi embora. Ah, então tchau, vai com Deus, tal. De repente passou na sua cabeça assim, o carro dos seus parentes batendo na estrada e todo mundo morto, cheio de sangue. Já tiveram um pensamento bizarro assim? Escrevam aí, que você falou assim, caramba, por que eu pensei isso? Nada a ver, tipo, nada a ver. E se você ficar contando isso para os outros, fica mais forte ainda na sua mente, né? Então, a gente está sujeito a ter um pensamento bizarro, como a Lolita está tendo aí, de que ela vai morrer, etc. Isso é uma fantasia. Lolita, o que você vai fazer? Vem na sua cabeça, vem uma imagem. Qual a imagem vem na sua mente? Quando vem essa imagem, você passa um X na imagem, joga fora e fala, eu anulo, eu cancelo. Vou repetir, Lolita. Vem na sua mente uma imagem de morte. Passa um X, arrasta e fala, eu anulo, eu cancelo. Veio outro Escrevam aí, pensamento. eu anulo, eu cancelo. Escrevam nos Veio outro, comentários. ó, saca só. Veio outro pensamento de morte. Eu anulo, eu cancelo. Daqui 10 minutos veio outro. Eu anulo, eu cancelo. Daqui 2 horas veio outro. Eu anulo, eu cancelo. Olha a mágica. Sua mente está criando uma condição. As próximas vezes que começar a vir pensamento bizarro na sua mente, seu inconsciente vai fazer esse trabalho sem que você perceba. Vai vir um pensamento, já vai anular e cancelar. Porque sua mente vai falar assim, ué, toda hora que eu mando esse pensamento, ela faz isso, então vai começar a acontecer uma causa e efeito. E aí, naturalmente, vai cancelar. Isso acontece comigo. Quando me vem um pensamento negativo, eu só observo a minha própria mente, destrói ele e já joga fora. Porque é como se eu tivesse instalado um antivírus que tá assim, ó, isso tipo de coisa aqui fica fora. Então a Uhum. gente deu um comando, só que você precisa repetir algumas vezes até que a sua mente crie esse condicionamento de fazer isso toda vez. Mas se toda vez que vier um pensamento bizarro, você chegar e contar para alguém e falar, ai, nossa, tá vindo uns pensamentos de morte, ai, o que eu faço?
aquilo que é pequeno, ó, vai virar um monstro gigante e você não vai saber mais lidar com aquilo. Exatamente, adorei, viu? Parabéns, que ótimo. Ainda bem que você deu essa dica aqui, porque eles me perguntam muito isso. Então vai Então, ajudar pra caramba, eu tenho é claro que na certeza. hipnoterapia, né, Flávia, dá para fazer muita coisa. Mas assim, para um público que está aprendendo agora, é uma coisa simples que eu aplico na minha vida, é congruente com a minha vida e que pode ser para a sua. Exato. E mesmo que você. Da Pode mesma falar. forma, veio um pensamento positivo, eu agradeço. Veio outro, eu agradeço. O que eu estou dizendo? Mais disso. Me manda mais disso que tá gostoso, tá bom. Por aí vai. É. E quando você reforça o negativo, você também está falando mais disso, está expandindo, né? É. É bem. Uhum. É isso aí. E aí, vocês gostaram da técnica que o Lucas O pessoal gostou, ensinou? hein? Nossa, eu amei, adorei. Pois é, no curso a gente aprende muitas variações mais avançadas do que essa para tudo, né? Na verdade, eu ensino você programar sua mente do jeitinho que você quer. O É, que você quer acreditar, no que você não quer acreditar mais, mas usando o quê? A linguagem correta, usando as imagens corretas, usando a programação correta. Existe uma forma, uma linguagem precisa que comunica com o subconsciente. Existe uma fraseologia mais utilizada, existe um tom de voz mais utilizado. Então, para você se tornar um expert nesse assunto e dominar isso, aí você tem que continuar o estudo e aprender o que eu faço, né? Fazer essa modelagem. Mas basicamente já tá, todos os recursos já estão dentro de vocês. Basta utilizá-los. exato. E aí o Lucas já falou também vários pressupostos da PNL, né? Será que vai dar tempo da gente falar? Dá, né, Lucas? Eu queria falar sobre os Ah, sim. pressupostos, porque assim, eu acredito que foi algo que há algum tempo atrás já mudou muito a minha vida. É você compreender aqueles pressupostos, dá uma calma pra gente, melhora os nossos relacionamentos, né? Traz Verdade. inteligência para lidar. Então, eu vou Legal. Eu fazer vou o falar seguinte. alguns e a gente vai Ah, filosofando sobre eles, né? tá. Vou falar um que é meu, que eu criei, que é o seguinte: é um código, né? Todo problema já vem com uma ressignificação oculta a ele. Uhum. Ou seja, não importa o que você esteja passando, a solução para isso, ela já existe. Só que ela está oculta. Você precisa encontrá-la. Importantíssimo entender isso. Outro que eu utilizo, se for para voltar ao passado, que seja para buscar recursos. Ou seja, o que tem de bom no passado para você ficar rememorando? Se não para buscar uma memória boa, buscar uma habilidade perdida, buscar uma informação útil, né? Um conhecimento. Ou seja, se for para voltar ao passado, que seja para buscar recursos, que não fique para você, não seja para você ficar remoendo situações que já foram, que não voltam mais. O que foi, foi. E aconteceu o que tinha que acontecer, né? Esses são dois lemas, assim, que eu utilizo. Alguns da neurolinguística muito famosos, né? Talvez o mais famoso, que todos conheçam aí, seja o mapa não é o território. Ou Sim. seja, é o mais famoso, né? Que significa que cada um de nós tem um mapa baseado no nosso sistema de crenças, que as nossas crenças vieram das experiências que tivemos, mas é só o seu mapa. Então, se você quer acreditar em A e eu quero acreditar em B, e o outro quer acreditar em C, beleza, tá tudo certo. Ninguém tem o território, são só mapas. Então, isso E aí o, traz o que? Se as pessoas entendessem esse pressuposto, ninguém ficaria brigando com o outro, porque o outro tem uma crença era isso que eu ia diferente. falar. Brigas geralmente são brigas de mapas, né? É E mapa. eu gosto muito. Se você vota num partido, eu voto no outro, eu tenho razões para votar. E dentro da minha cabeça eu tô certo. E dentro da sua, você tá certo. Então não vão brigar. As suas crenças, as suas experiências te levaram a ter esse condicionamento, né? Então é Exatamente. isso. O que justifica isso também nós respondemos às nossas experiências e não à realidade em si. Ou seja, a gente cria crenças na nossa cabeça através de experiências que tivemos. Ninguém nasceu com crença de escassez financeira, ninguém nasceu com medo de falar em público, ninguém nasceu com fobia de avião,
Tudo isso foi aprendido através de uma experiência. Você respondeu uma experiência que não é a realidade, ou seja, não é o território. Foi só uma experiência. E a gente pode encontrar essa experiência e ressignificar ela. Quando a gente ressignifica essa experiência, você não precisa ter o efeito dela, que é a crença. Uhum. Então, assim, já lancei uns 3 aí de cara, o pessoal já começar a assimilar. Sim, não, e maravilhoso. Quando você fala em mapa e território, eu gosto do exemplo que você dá lá no curso, que você diz assim, o mapa, ele não é a cidade, não é? Você tem um O mapa da modelo da cidade, cidade. né? Ele é só um modelo da cidade, ele não é a cidade. Então tem muita coisa ali por trás. E quando a gente passa a observar isso nos relacionamentos, quando alguém te fala alguma coisa e te incomoda, você pode pensar, mas espera aí, por que que ela está me dizendo isso? O que que ela viveu que eu não vivi? Porque você Perfeito. só está olhando ali o mapa dela, mas você não está vendo todo o território, não é? Sim. Você tomou a melhor decisão que você poderia ter tomado. A gente sempre toma as melhores decisões que podemos tomar. Ah, mas aquela vez que poxa, eu namorei aquela pessoa só me deu problema. Foi a melhor escolha que você poderia ter tomado, com os recursos que Ele você não. tinha. Aí já veio a ressignificação. Na época você não sabia. Ah, aquele negócio foi a melhor escolha que você teve. Ah, eu fracassei. Não, na verdade, você teve um resultado. Não existe fracasso, existe feedback. É diferente quando eu falo que eu fracassei e quando eu falo que eu tive um resultado. Um resultado eu aprendo, um fracasso me deixa para baixo, né? Mais códigos aí para o pessoal refletir. E sabe, Lucas, assim, às vezes só de conversar com alguns clientes, com seguidores aqui, aí estão lá assim perturbado, coração aflito, e eu falo assim, qual outra decisão naquele momento você tinha para tomar? Não tinha. Eu falo, então, naquele momento foi a melhor opção que você fez. Aí a pessoa já se acalma, Sim, sim. né? Vamos para mais um. Se Vamos. quiser compreender, haja. Simples. Ai, como é que eu faço? Eu queria tanto, sabe, ter um curso online. Haja, faça. Você só vai aprender fazendo. Ah, eu queria tanto aprender a hipnotizar. Hipnotize. Ah, eu queria Uhum. tanto ler aquele livro. Leia. A gente tem que Faz. parar de ficar assim no mundo das ideias. Enquanto você não agir, você não aprende. E você vai errar. Faz parte. É tentativa e erro o tempo todo. Se não fosse assim, a gente não teria essa lâmpada elétrica que está aqui, porque o Thomas Edison tentou mais de 10 mil vezes criar a lâmpada elétrica. E falhou. Imagina se ele falhasse na 50ª e falasse, ah, não deu certo, eu vou desistir. Não, ele tentou até dar certo. Ele não tentou para dar certo, foi até dar certo. E a cada vez que não funcionava, ele falava, esse aqui é um jeito que não funciona. Vamos tentar de outro jeito. De outro, de outro, de outro, de outro, de outro, de outro. Pumba, conseguiu criar a lâmpada elétrica. Então, o que você está esperando para agir? Tanto que o meu terceiro livro se chama Visualizar, Sentir e Agir. Não adianta você só visualizar, ficar esperando, sentindo que as coisas vão cair no seu colo. Você Isso, visualiza sabe? para dar um plano mental, tipo, é isso que eu quero. Você sente para acreditar que é real. E você age e vai atrás do seu pote de ouro. Sim. Somente agindo que você vai conseguir. Ontem, quando eu pedi o seu livro, quando eu vi a palavra agir, mas me tocou fortemente, sabe? Porque é algo que eu estou sempre explicando. O meu curso é para pessoas com depressão e ansiedade. Então, eu estou sempre martelando essa tecla. Quem está com depressão e ansiedade não está agindo. Está aqui só parado, paralisado, pensando ou no passado ou no futuro, mas não está agindo. E aí eu bato muito nessa tecla: agir, agir em toda circunstância. Né? Muda Perfeito? até o estado fisiológico da pessoa, aliás, mudando o estado fisiológico, ela muda o estado emocional. Então tem que agir sempre. É. Tem um que eu gosto Ô, muito. Lucas, deixa eu só falar. Estão Sim. perguntando muito sobre o seu livro aqui, onde que compra, onde que compra. Eu O comprei no meu, seu o meu site. terceiro livro, ele tá no link da bio do meu Instagram.
Depois dessa live, você pode ir lá no link da bio e pedir o seu. Depois que terminar aqui, vocês vão lá e peçam, tá? Falar para você Vocês que eu estão já pedindo, escrevi né? 6 livros, mas a gente está publicando de 6 em 6 meses, né? Para o pessoal dar tempo de assimilar o conteúdo, né? Mas eu não paro, eu estou produzindo o tempo todo, estudando o tempo todo, então tá saindo muita coisa legal aí. Aham. Não, perfeito. Você tá com o seu livro aí que estão pedindo para mostrar a capa. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Tem. Só um minutinho, eu vou pegar ele aqui. Olha, enquanto o Lucas vai lá, eu vou responder aqui para a Lolita, que ela disse assim: depressão e ansiedade são doenças, né? A gente tem que aprender a observar que você não é doente. Você está passando por um momento desafiador, mas você pode sair disso aí. Olha, ó, o livro do Lucas. Tem até uma marcador aqui, né? Tá ao E contrário aí, porque o Insta é, mostra virado. então, esse livro eu meio que desmistifico, meio não, né? Eu desmistifico a questão da cocriação de realidade, que foi muito mistificada, né, por muitos treinadores, né, no sentido de meio que ser pedra filosofal, né? Tipo, as coisas caem no meu colo, eu vou receber cheques no correio. Então, assim, existe algo brilhante na cocriação da realidade. Você pode criar a sua realidade, sim, pode. Mas existem elementos sob a ótica da neurociência e sob a ótica da PNL que é importante você saber. Eu falo isso, a pessoa vai lá, ela compra, por exemplo, o livro do O Segredo. Pô, legal, Uhum. bacana, mas será que somente ter pensamentos positivos vão resolver meus problemas, vão trazer mudanças para a minha vida? Será que só entrar na vibração da positividade vai resolver? Então, aqui eu venho mostrando muitos exemplos práticos de como agir também. Ou seja, ter pensamento positivo, ter sonhos, ter projetos, mas assim, ter um plano de ação, sabe? Esse Uhum. objetivo é atingível, é plausível, vamos colocar uma data, vamos colocar uma meta, vamos pôr um prazo, vamos ativar um estado de recurso, vamos ter energia para fazer a coisa. Então, é engraçado que em pouco tempo, né, que eu lancei, a gente já tem recebido depoimentos de pessoas assim: nossa, Lucas, depois que eu li esse livro, eu consegui realizar um objetivo que eu tinha, que parecia tão distante, você me ajudou a focar naquilo, a colocar a minha energia naquilo. Aí já vem outro pressuposto da PNL, onde vai atenção, vai Ah, energia. era o que eu queria falar agora. Onde vai a atenção Exatamente. vai a energia, onde vai a energia vai a atenção, né? Onde está indo o seu foco naquilo que você quer? Quantas horas do seu dia você está investindo no que realmente faz sentido para você? Uhum. Essa é uma pergunta Exato. que muitos não sabem responder. Um grande desafio da pessoa com ansiedade, principalmente com ansiedade, mas com depressão também, é que ela está sempre focando, levando a atenção para onde ela não pode controlar, para aquilo que não depende dela. E quando a gente Exatamente. faz isso, tudo desanda, a vida fica ruim, tudo fica ruim. A Tem gente angústia, perguntando o nome do livro: é, Visualizar, Sentir e Agir. Visualizar, Sentir e Agir. Guia prático de cocriação da sua realidade. isso. Pode continuar, eu acabei te cortando. Não, tranquilo. Mas aí que eu estava falando, né? A pessoa com ansiedade, ela tem esse grande desafio, porque ela está sempre focando, levando a energia dela para onde ela não consegue controlar. Ela foca no que não depende dela. Então tem que anotar isso aí, ó. A energia, ela vai onde está a sua atenção. Então a gente precisa focar no que depende de nós, no que nós podemos controlar. E eu digo assim, Lucas, o que eu não posso controlar, eu solto para o universo resolver, sabe? Uhum. Porque assim a gente fica mais tranquilo, porque se eu penso assim, eu vou focar só no que eu posso controlar e o que eu não posso eu deixo para lá, mas aí isso também preocupa. Aí eu penso, não, entregue para o universo trazer a solução, Sim, né? sim. É um outro código que eu costumo utilizar. É mais importante do que aquilo que te acontece é como você decide reagir àquilo que te acontece. Uhum. E vem nessa linha, né, Flávia, de que
a gente não tem domínio sobre tudo que é o que nos acontece. Aliás, a gente tem domínio só sobre nós. Você Sobre não tem isso. domínio se alguém fala mal de você, se alguém não gosta de você, se alguém grita, xinga, sei lá, se acontece uma coisa na política, em nível macro, na economia, no meio ambiente. Mas você pode controlar a forma que você Como você reage, como você decide reagir às coisas que estão acontecendo. E isso já é muita coisa. As pessoas ficam perdendo muita energia em tentar mudar o outro. é. Ah, eu quero que essa pessoa age desse jeito, eu quero que a minha mulher, que meu marido mude o comportamento. E a verdade é que uma verdade difícil de engolir é ninguém muda ninguém, gente. As Não. pessoas são como elas são. Se alguém mudou, foi por ela mesma. Ninguém, eu vou mudar porque você me deu um toque. Não, foi porque eu tive um Uhum. insight e eu quis mudar. Então, E quando aceitar a as gente pessoas como muda, elas são, vamos aceitar as pessoas como elas são, vamos ter flexibilidade, é outro código, porque flexibilidade é poder. E tendo sim, flexibilidade, a gente consegue viver melhor em sociedade, consegue expor as nossas poder de ideias escolha, né? e vamos cuidar do que a gente pode cuidar, que é do que está aqui dentro da nossa mente. Na verdade, toda a Uhum. realidade que você está vendo está acontecendo aqui dentro de você. Você é o grande projetor da realidade. Não tem nada fora de você. Está tudo dentro de você. Uhum. Exatamente. E, Lucas, eu acho que um dos pressupostos que ajudam muito a acalmar em momentos difíceis é aquele que diz que mente e corpo funcionam juntos. Sim, Porque se você parar para perceber, quando você fica com raiva, então acontece a situação que te traz raiva, como é que está a sua fisiologia? Você fica tenso, você deixa os músculos enrijecidos, fecha a cara, sua respiração fica mais ofegante, né? Então, assim, você mudou a estrutura do seu corpo, sua fisiologia, e aquilo ali trouxe te impulsionou a desenvolver o estado interno de raiva. é, Então, quando a gente muda o estado externo, que muda a fisiologia, a gente consegue se acalmar, não é? exato. Isso é interessante porque até mesmo na medicina, né, existem muitas especializações, assim, tem um que cuida do cérebro, tem o neurologista, enfim, tem o cardiologista, né, tem o urologista, tem várias especialidades. Você tem pessoas de várias áreas, cada uma cuida de uma parte, um cuida da estética, um cuida do corpo, um personal trainer, um psicólogo que cuida dos comportamentos, mas a verdade é que mente e corpo nunca foram separados, né? Mente e corpo formam um só sistema. Se sua mente está doente, é questão de tempo para o seu corpo começar a apresentar algum sintoma de doença também. E Uhum. vice-versa, né? Se o seu corpo também, a sua postura, a sua fisiologia, como você falou, não estão alinhados, não estão transmitindo, porque o corpo fala, não estão transmitindo uma imagem congruente, isso também impacta na sua mente, né? Então, entender que não tem nada separado. Inclusive, a PNL vai dizer que o cérebro não é a mente. O cérebro é apenas um órgão. A mente, na verdade, é todo o sistema, né? Você vai ter rede neural, até mesmo no seu intestino. Você tem um segundo cérebro no seu intestino, né? Você tem neurônios no seu coração. Você tem toda uma rede funcionando, uma inteligência funcionando. E até tem hipnólogos que falam assim, que estão querendo traçar uma onda no mercado de que a mente, o subconsciente não existe. Enquanto eles procurarem o subconsciente ou o inconsciente no cérebro, eles não vão encontrar. Porque quando a gente fala subconsciente, a gente está falando de uma metáfora. Porque se eu explicasse o cérebro como funciona, seria muito mais complexa a explicação. Você tem paciência para eu ficar horas explicando como é que funcionam as amígdalas cerebrais, o hipocampo, o córtex? Não, você simplesmente quer entender o grosso da coisa, um modelo. Então, quando a gente fala do modelo da mente na hipnose, a mente consciente, subconsciente, inconsciente, a gente está falando que a mente ela tem funções específicas. A gente está falando de uma metáfora. Nem a neurociência fala muito de mente. Ela fala do cérebro, porque é o que ela consegue mensurar, que é o efeito. Mas ela já reconhece que é necessário ter alguma coisa que dá vida ao cérebro. Ou seja,
que dá ânima, que dá vida, que faz funcionar, que seria a consciência, que está acima da mente. Então, aí já outro conceito para vocês captarem. O cérebro é como se fosse um hardware. Todos nós temos um cérebro. O que nos diferenciam? As nossas mentes, as programações, software. A mente é o software. Eu tenho uma programação, a Flávia tem outra, quem está aí tem outra, cada um tem uma programação. E a gente pode mudar esses programas. E quem que é o programador? A consciência. Porque um sistema não se pode se autogerenciar. Uma máquina não pode se autogerenciar. Como que eu entraria em auto-hipnose com a minha própria mente, conversando com a minha própria mente para se reprogramar? Não faz sentido. É necessário ter uma consciência que programa o software dentro do hardware. Então, a gente tem o hardware, o software e a consciência. A programação neurolinguística e a hipnose vai atuar onde? No software, nos programas. O que são os programas? Crenças, experiências, pensamentos, interpretações, significados. A gente vai alterar essas questões. A gente não vai mudar o seu cérebro. A gente não vai mudar a sua estrutura. Todos nós temos um cérebro muito semelhante, com aproximadamente 1,5 kg, textura de tofu, 86 bilhões de células, mas as programações podem ser alteradas. Vocês aqui estão pegando um pouco da minha programação e da Flávia e estão aderindo na mente de vocês, o que faz sentido. E estão gerando uma neuroplasticidade no cérebro, que já é o efeito, que a neurociência vai estudar. Olha só, tem um cérebro aqui que ele, depois de uma sessão de hipnose, gerou um desvio neural. A gente vai chamar isso de neuroplasticidade. Mas como que isso acontece? Vira a página, vamos falar de bolo de chocolate. Como diz o professor Hélio Couto, vamos falar de outra coisa. A gente só consegue entender o que a gente mensura, o que a gente pega, né? Então, aquilo que a gente não pega não existe, porque não é material. Enquanto a gente vê dessa maneira, a gente vai estar muito limitado. No Wi-Fi, e essa conexão que a gente está tendo aqui, se tudo fosse material, não existiria essa conexão aqui. Exato. A hipnose trabalha o tempo inteiro com pensamento, com onda. Aí você vai ver hipnólogo falando que física quântica não existe. Então você desliga o celular, desliga a TV, desliga o rádio, então nada funciona. Porque você fala que não funciona, mas você está usando Wi-Fi? Se só existe você acredita que você pode transmitir uma música, uma mensagem daqui lá para a China, fazer uma videochamada, mas você não acredita no poder do seu pensamento? Ué, que negócio que é esse? Então as pessoas não acreditam na própria tecnologia que Deus nos deu. Deus já nos deu tudo, já está tudo dentro de nós. Exato. Lucas, tem uma pergunta aqui, ó, que me chamou a atenção, que foi a Caroline que fez. Ela perguntou assim, ó, ao voltar a um trauma na hipnose, você pode piorar a ansiedade em vez de resolver? Pode. Se não tiver ressignificação. Exato. E aí tá a questão do terapeuta que não foca, assim, que ele não desenvolve a ressignificação. É o cara que faz a hipnose pura. Ele vai lá, toca no trauma, mas ele não faz... É o que o Freud fazia, gente. O Freud fazia hipnoanálise. Ele não era um ressignificador. O termo ressignificação surgiu na literatura com Richard Bandler, não existia. Então, o Freud, naquela época, claro, é outros tempos também, mas ele acessava o seu inconsciente. Legal, o que está saindo? Sonhos, o devaneio. Beleza, semana que vem a gente continua. Exato. Mas isso ainda tem muito, Lucas. É o que mais tem. Né? E aí, essa é a questão quando eu falo, se você vai lá na dor, vai lá no trauma, mas você ressignifica, e é onde entra o que nós falamos no início, que a ressignificação é uma arte. Eu não sei o que vai vir, eu não sei de que forma eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito e eu vou pintar aqui, eu vou criar essa ressignificação. Mas, pelo menos comigo, eu tenho aqui para mim assim, enquanto eu não ressignificar, eu não solto a pessoa. Porque senão eu vou
piorar a situação, não é? E não é a hipnose que ressignifica. Não, Não é a é a PNL. parte terapêutica. É a ressignificação, na verdade, ela é uma sabedoria. Então, o terapeuta ele tem que ser E a gente sábio não sabe de muito saber certo. orientar e sem induzir demais, porque, na verdade, é o próprio cliente que chega às suas próprias conclusões. A gente dá Claro. pistas, né? Poxa, não faz Exato. sentido isso. E se você pensar dessa forma? Porque não tem certo e errado, sabe? O que é o problema, gente? Anotem. Hum. É uma história que a pessoa contou para ela mesma da sua própria história. Sim, O que é a exatamente. hipnose? É uma nova historinha que eu conto para a pessoa. Essa historinha Uhum. é verdade? Não sei, pode ser uma metáfora. Faz mais sentido? Faz, eu gostei, Lucas, me sinto bem, então fica com essa. Porque se a gente for entrar É, no mérito do que é certo e do que é errado, né? A gente vai entrar em várias questões. é por isso que durante a terapia eu costumo perguntar assim, o que que é em hipnose, né? O que que ela precisa ouvir agora? O que que aquela criança precisa ouvir? Porque eu não sei o que é, mas lá dentro a pessoa sabe o que que aquela criança precisa. Então a ressignificação não é algo que tem um protocolo. E muitos terapeutas não conseguem fazer esse processo. Exato. Exato, porque isso nem é ensinado no curso. Você vai fazer um curso, ele não. Dificilmente vai te ensinar ressignificação, porque dá uma aula de ressignificação, pede para o seu treinador lá, ensina a ressignificação. Isso vai muito da É. experiência de vida da pessoa, como ela lida com as situações. Mas, ó, uma dica. Os pressupostos que eu falei aqui, já percebeu que eles são ressignificadores naturais? Se você utilizar Isso, eles como modelo de vida, você ressignifica. Você usa uma exato. sabedoria acima, como diz o Albert Einstein. Um problema não pode ser resolvido com a mesma energia que foi criado. É preciso subir um Uhum. nível acima de entendimento para poder resolver. Tem pessoas que falam assim: caramba, como é que eu saio dessa situação? O que Jesus faria? Jesus faria isso, isso e isso. Pronto, ele buscou um modelo maior de percepção. E aí ele, Isso. vou fazer isso então. Tudo que a gente precisa é de elevar o nosso pensamento a um modelo maior de percepção para conseguir resolver a problemática. Você não vai resolver o que você criou com a mesma energia. Tem que mudar a frequência. Exato, perfeito. Então, se você está ali, ou com raiva, ou muito triste, seja lá o que for o que você tiver, com muito medo, você não vai resolver a situação nessa mesma onda. É preciso você ascender, buscar algo que está acima. É exatamente isso. E Perfeito. sabe uma coisa que para mim sempre me tocou muito? É a questão de que por trás de toda a ação tem uma intenção positiva, sabe? Sim. Foi algo revolucionário quando eu aprendi pela primeira vez. É porque a gente para de julgar, né? Quando a gente fala Uhum, assim, quando a gente analisa os comportamentos das pessoas, a gente vai julgar, né? Então você uhum, viu lá, sei lá, pessoa cometeu alguma coisa que você não concorda, e você já julga, fala, esse fulano é isso e é aquilo. Beleza, o comportamento não foi agradável, não foi bom, não foi correto, segundo os seus mapas, suas crenças. Mas todo comportamento tem uma intenção positiva. Até sim. mesmo a pessoa que comete um ato que ele não é socialmente agradável ou correto, na cabeça dela, ela tinha uma intenção positiva com ela mesma, que era prazer, liberdade, indiferença, aceitação. Então, até mesmo, vou dar um exemplo simples, tá? Muitas pessoas aí apanharam de pai e de mãe, bastante, né? Até os anos 90, 80, quem é dessa época, era comum, né? Hoje a gente não costuma, eu nunca coloquei a mão na minha filha, por exemplo, mas na nossa época era mais comum, né? Pô, você fazia uma arte, seu pai ali te corrigia, te dava um beliscão, um tapa, uma cintada. Então, esse comportamento, ele é legal? Atualmente a gente vai falar, poxa, eu acho que tem modelos melhores, não precisa bater, né? Realmente não há necessidade. Tem como você ter autoridade, passar conhecimento. Eu educo minha filha, nunca precisei pôr a mão nela, mas meu papai, minha mamãe, não tinha essa compreensão. Eles queriam me bater porque eles eram maus?
Não. Qual que era a intenção positiva deles? Me educar. Porque quando eles me educavam, eles se realizavam. E aí, na ignorância, acabavam por bater. Então, quando eu entendo que, na verdade, a intenção deles, eles davam o que eles podiam dar, e eu perdoo eles, por exemplo, e falo, ok, eu perdoo, mas aqui para frente eu não vou levar esse sistema para o meu filho. Vamos melhorar, vamos evoluir. Está resolvido. Ok? Mas se Até eu vejo meu pai e minha mãe como agressores, o significado é péssimo. Eu tenho que ver, não, eles foram educador. Ah, Lucas, você está defendendo, então bater, jamais. Estou falando que tem outros meios, outros caminhos. Mas estou dizendo que eles tinham uma intenção positiva. Então, antes de você julgar qualquer pessoa, que o ser humano adora julgar, né? Antes de julgar as pessoas como ou agressor, ou corrupto, ou não sei o quê, ou mentiroso. Não, gente. O comportamento das pessoas não define quem elas são. Ela pode ter sido uma coisa naquele momento, mas ela tinha uma intenção positiva por trás. E quando a gente entende a intenção positiva, você vai num outro nível de entendimento, que já é ressignificador por si só. Exatamente. Até quando uma pessoa comete um crime, aí vão dizer, não, você está dizendo que o crime está certo. Não é isso. Mas É. até quando ela comete um crime, quando ela rouba, ela tem uma intenção positiva por trás do que ela está Ah, que fazendo. Não estou seja, dizendo que ela está certa, que né? seja, que seja se sentir bem com tomando algo de alguém. Você sabe que esse é o pressuposto que dá mais briga nos cursos, né? Porque Nossa, dá muito. E é difícil ainda mais no explicar. mundo que a gente vive hoje, muito mimimi, tem gente que fala assim, mas você então está defendendo? A pessoa não entendeu Sim. nada, não é isso que a gente está falando, né? As punições estão aí, as leis estão aí para ser cumpridas, né? É só um nível de entendimento para a gente sair do comportamento, que o Mas comportamento é sabe o que é? só um detalhe. Eu acho que isso é porque assim nem todo mundo está preparado para entender o que esse pressuposto quer dizer. Exato. Nem todo mundo consegue compreender a essência do que ele quer dizer. Mesmo diante de situação que me prejudica, eu posso olhar e pensar, ele teve uma intenção positiva, mesmo que fosse comprar um tênis para o filho dele, qualquer coisa, não sei, né? Fazer com que o pai dele admirasse, não, eu não sei, mas alguma intenção positiva teve, Quando, por né? exemplo, a pessoa briga com a outra, ela grita com a outra. Por que que a pessoa grita? Chega um momento que ela sobe o tom de voz? Porque aí a outra cala, geralmente, né? E aí ela tem razão. É. E quando ela tem razão, como ela se sente? Viu que eu tenho razão? E aquilo traz um ganho secundário. Só que reforça o comportamento. Aí você vai falar, é certo gritar com os outros? Não, não precisa gritar com os outros. Tem outras maneiras. Mas até, mas por que que você gritou comigo? Por que que você me ofendeu? Porque a pessoa ela queria ter razão. E quando ela tem razão, ela se sente bem. Pronto. Uhum. Você Exatamente. destrincha todo o processo, sem julgamento. Perfeito. A Patrícia, se você puder comentar isso aqui, a Patrícia está perguntando assim, como conseguir entender mesmo que a pessoa te fez sofrer? A pessoa te fez sofrer, como que você vai entender ela? Aí tem uma ferramenta que a gente ensina no curso de PNL chamada de posições perceptivas. Uhum. Posição perceptiva é uma vivência onde você assume o papel do outro em nível mental. Você pode fazer com a fisiologia também. Resumindo, tem no YouTube o tutorial, posições perceptivas, e você vai viver sobre a ótica do outro por um momento. Então vamos supor que a Flávia tem um problema com o Lucas. A Flávia vai ser o Lucas por um momento e vai ver a Flávia. Ela não é mais a Flávia, ela é o Lucas. Ela vai sentir o que o Lucas sente, vai ver o que o Lucas vê, vai ouvir o que o Lucas ouve. E aí ela vai ver a intenção positiva do Lucas. Uhum. Depois ela vai para uma posição neutra e vai ver a intenção positiva das duas partes. Qual a intenção positiva da Flávia que brigou com o Lucas? Qual a intenção positiva do Lucas que brigou com a Flávia? Depois você vai para a Flávia de novo. Só quando você volta a ser a Flávia, seu mapa já mudou. É incrível. Porque você viveu na pele do outro. E você vai ver que dentro da cabeça do outro, o outro tá certo também. É. É E só aí o essa mapa é dele.
Essa é aquela pergunta que eu tinha feito lá atrás sobre você vai em hipnose, pode aumentar a ansiedade? É da pessoa não saber fazer essa troca de percepções, de você se colocar no lugar do outro, fazer como fosse um jogo mesmo, né? Porque a parte Exatamente. terapêutica de ressignificação, ela é um jogo. E que é E desafiador para a pessoa, porque ela tem que sair do ego naquele momento. E é muito mais aham, cômodo eu falar assim, não, eu tô assim porque que ele fez isso. Ele me fez sim. mal, né? Só Tá, que a gente peraí. sabe o efeito que isso tem. É muito positivo você se colocar no lugar do outro, mas não é simples. Eu só vou me pôr no lugar dele aqui. Não, mas em um estado mental apropriado para isso. A gente consegue ter uma percepção do que ele realmente sentia, né? Sim, sim. E entender que culpar o outro e ficar na vítima não vai resolver. As mesmas Uhum. estratégias vão levar aos mesmos resultados. Você quer um resultado diferente? Faça algo diferente. Ou seja, eu sei que é cômodo culpar o outro, eu sei que é cômodo, eu sei que o outro te fez sofrer, eu compreendo. Mas vamos entender o lado do outro também? Aí a pessoa, Uhum. não, 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 porque o outro é o sacano, o outro é o errado. E tem terapeuta que passa a mão na cabeça, eu não passo. Por isso que tem gente que. Tem muita gente que quer ser atendida comigo, mas tem gente que corre de mim porque sabe que eu não alivio. Eu não passo a mão na cabeça. Eu tiro a questão, não tem vitimização. Tem assumir as responsabilidades. Assumir o que você fez. Você tem seus 50%. Vamos ver. É basicamente isso. Olha aí, Lucas, Eriquita, né? Deve ser Érica. Ela colocou aí, é muito difícil você ser prejudicado e se colocar no lugar do outro. Mas é para isso mesmo que a gente tem a ferramenta, né? Para poder fazer e aplicar isso aí, mudar as Sim, percepções. Tem que ter a ferramenta, não é só, eu até mencionei, não é consciente. Eu não vou simplesmente me colocar no lugar do outro aqui consciente. Não é isso, a gente vai buscar uma parte mais profunda para fazer isso, com a ferramenta certa. exatamente. A Silvinha está perguntando como é o curso de PNL, qualquer pessoa pode fazer? Sim. Basta você entrar lá no meu site, vai lá em cursos online, a gente tem a formação internacional de PNL, você pode começar. E é show de bola. Você fez Super qual, indico. Flávia? Você fez hipnose? Eu fiz de PNL com você. A formação Agora eu tô doida para internacional de você vir PNL. para Brasília para a gente poder fazer aqui, Opa, com certeza. Tô devendo uma visita a Brasília, hein? né? Tem, Então. bem antes da pandemia, acho que eu fui aí. Eu me lembro uma vez que você veio aqui, só que foi antes da pandemia. É, Isso mesmo. Lucas, menciona mais uma coisa que eu queria falar. As pessoas com ansiedade, depressão também, que é o que é comum para mim, que chega assim, elas ficam 3, 4 anos para tomar uma única decisão e fica postergando, postergando, como se ela não tivesse escolha. E aí entra aquele pressuposto que diz assim, ter uma escolha é melhor do que não ter não sei. escolha nenhuma, sabe? E eu fico falando, gente, você não precisa levar tanto tempo para sair dessa situação ruim. Você pode tomar uma decisão agora. Aí, quando você disse ter uma escolha é melhor que não ter escolha nenhuma, eu sempre menciono isso, sabe? É melhor você tomar uma decisão. Sim. Não, realmente, fala-se muito do problema e pouco da solução, né? Quando a gente vê, geralmente, profissionais falando de depressão, é sempre assim. Temos que entender que a depressão é uma doença muito severa. Temos que entender que o depressivo sofre e que aquilo, né? Pô, teve matéria no Fantástico aí uma vez de depressão, que o Drauzio Varela falava, e na verdade, em nenhum momento falou da terapia alternativa. Só falava assim: você tem que tomar o seu remédio. É um doente. Você tem que procurar o seu psiquiatra. Tipo assim, você é um doente, cara. Isso aí que você está tendo é porque você é genético. Então, olha que cômodo é isso, né, Flávia? É Não, e genético. Isso aí é um problema do seu neurotransmissor. E quando você não tomar o remédio,
como se o remédio fosse te curar, né? Mas ninguém fala do comportamento do trauma, de voltar na Não, causa, de mudar a crença. Ninguém fala disso, né? Então aí fica para exatamente. essas subterapias aí que a gente É como trabalha. se a pessoa ela vai no médico e é como se ela vestisse uma capa. Ela vai lá, ela pega um rótulo, né? É como se ela colocasse assim, ela veste um rótulo e ela começa a dizer assim: eu sou depressivo, eu tenho depressão, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, Sim. eu tenho síndrome do pânico. E eu falo, gente, você não tem depressão, você não tem ansiedade, você está com transtorno de O pior é quando ansiedade. a pessoa usa eu sou, né? Eu sou, É, porque ela, e o a eu sou força vem do para o nível da eu identidade. Aí ela é mesmo. sim, Ela trouxe para o nível da identidade, definiu quem ela é. Aí é o mais grave, né? e Não que, você, gente, você fala muito do eu sou, né? E não que é não possa exatamente tomar isso. remédio, tá? Tipo assim, Uhum. tem casos e casos. Tem casos que, poxa, naquele momento precisou mesmo, você usou, beleza. Ok. Mas não caia nessa de que o tratamento é esse. Como o próprio nome diz, remédio vai remediar, não vai curar, não vai tratar, vai remediar. Momentaneamente pode ser interessante, mas até quando? Enquanto você não olhar para a causa, enquanto você não olhar para o evento, para a crença, nada feito. E as pessoas têm muito medo, tá, Lucas, de olhar. Elas pensam assim, eu tenho medo. Para que que eu vou lá mexer com o passado? Só que ela não percebe que ela passa o dia inteiro com o passado alerta aqui, ó. Tanto é Sim, que, né, é o que a mantém em depressão. Não, não precisa ter exatamente. medo de olhar para a dor, né? Exatamente, mas está havendo um despertar aí. Eu percebo que, ó, até pelos comentários das pessoas aqui, não sei se é porque é um público que gosta desse tema, mas o pessoal está ali realmente falando que, poxa, né, vamos mudar a mentalidade, né? Nem só de remédio vive um homem, né, gente? Exatamente. Não, e tem que alimentar a mente. Você estava até falando, eu ia comentar, depois eu acabei perdendo. Alimentar a mente com coisas poderosas, como o que a gente está fazendo aqui, porque as Sim. pessoas ficam presas lá na noticiosfera, né, com as notícias, os noticiários, as informações ruins, e aí mergulham num estado de aflição tão profundo e não sabem por quê. Mas foi de manhã, na hora do café da manhã, aquele jornal que Já ela iniciou. assistiu, É não por é? isso que logo de manhã eu convido a todos já a escolher o seu melhor estado, sabe? Não Sim. acorda no automático e já vai para a cozinha tomar o café. Para que seja 30 segundos, faz uma prece, faz uma oração, que seja, faz uma afirmação, dá um comando, independente da sua crença, para você sair para o seu dia com uma escolha. Falar, eu quero estar assim hoje, né? Porque senão você vai levando de um dia para o outro, de um dia para o outro, e vai levando aquela sombra com você, aquela dor com você. Precisa de, igual você falou aí, fazer uma faxina mental. É, então, pois é, o nome não dá para ver, mas ela disse assim, eu não acredito em remédio, mas eu não tenho forças para sair disso. Mas aí tem que buscar olhar, eu entendo essa sensação que Eno tem no momento, mas é preciso a gente tomar a decisão de ir atrás, porque senão vai passar a vida e vai continuar nisso aí. Tem que tomar a decisão, É né? verdade. E a primeira coisa é começar a mudar essa linguística, né? Quando você já for. Olha que massa isso aqui, Lucas. E não tem. Olha, o doutor Dário, ele colocou aí que ele é médico e ele tem melhores resultados com hipnose e PNL do que com psicofármacos. Aí, olha que legal. É, Olha que isso aí legal. está sendo muito bom, que tem realmente aumentado. Eu tô tendo, todo o treinamento meu, eu tenho tido uma média de 5, 6 médicos, né? E o pessoal está Uhum. buscando, ainda é pouco, mas tem uns médicos sensacionais que abriram a Nossa. mente para isso e estão sendo diferenciados.